carga não precisa ir fisicamente até o estado da importadora. Você falou de Minas, né? O pessoal tá falando muito de Extrema, né? Porque tem ali, tá perto de São Paulo, consegue atender rápido. E como é que é o benefício de Minas para os mineiros aí que estão nos assistindo? Minas Gerais tem o corredor logístico. Você tem 2 lugares lá que são chamados os CLIAs, né? Uma zona secundária aduaneira que não fica no porto, Minas Gerais não tem. Só que você tem que desembaraçar a mercadoria lá para ter esse benefício fiscal na entrada. E, de novo, a mesma coisa, crédito presumido. Então tem que rolar uma DTA ali, tem que chegar em um porto e rolar uma DTA para lá. Aí começa já o desafio, um pouquinho, né? Porque custa aproximadamente R$15 mil por cada container para retirar de Santos e levar até Minas Gerais. Então, o nível sobe, a régua sobe muito, porque tem que ter uma operação de alto valor agregado para você compensar essa operação. DTA, para quem não sabe, é declaração de trânsito, né? É mover a carga de uma área alfandegada para outra, porque vai nacionalizar naquela que tá levando. A carga, ela não tem, ela tá internacional, trafegando dentro do Brasil, nota tudo, com as documentações. O documento é só a DTA mesmo para transportar. E Porto Seco em Minas é Betim ou tem outro? Você tem Betim e você tem em Varginha. Varginha. Isso, é. A gente tem cliente que faz em Betim, porque está em Caxambu, está muito próximo, e já teve casos de fazer em Varginha também. Só que daí encarece essa operação. É o custo logístico. Né? E aí vale a regra que nós falamos mais no início aqui, tem que ser lucro real presumido. Presumido e a partir de $60 mil por container e ter uma regularidade ao longo do ano. Essa conta de 60... Isso é exigência operacional? Não, não é exigência operacional, é isso que eu ia falar. Não é uma exigência operacional do Estado, mas é para compensar financeiramente o custo que você está tendo do deslocamento. Ótimo seria que tivesse um benefício fiscal em Santos para você já descer, desembaraçar e ali mandar a carga. Mas aí a gente está falando também de ganhar na Mega Sena toda semana. Exatamente. Mas 2 estados que estão bem comentados também. Vamos falar de Rondônia. Como é que é Rondônia? Rondônia tem investimento, a trade tem que ser de lá. É verdade. Você que me falou que se o cara é de Rondônia não tem benefício? No caso do Prodero, o Prodero não é para você fazer a operação lá por dentro, é para fazer a operação fora. Então você é direcionado para empresas de fora de Rondônia. Não, é nacionalizar fora de Rondônia. Então Tá. são os 2 únicos benefícios que se tem conhecimento que você pode nacionalizar em Santos, em Vitória, em Santa Catarina. O Prodero significa que você vai nacionalizar em outro estado. De novo, tem que ter uma empresa, tem que ser contribuinte do ICMS de Rondônia. Tem que ter filial lá. Tem que ter uma filial lá. Você... Não pode ser só trade. Não pode ser. Na verdade, a gente nem mais chama de trading, porque é a empresa beneficiária do Prodero. E ela vai nacionalizar em outros estados. É muito comum fazer em Vitória, em São Paulo, no Rio e em Santa Catarina. Estados que têm benefícios, mas que também as empresas fazem a nacionalização por lá. Porque é conta. Então, qual o benefício que dá mais ganho? A trade ou a beneficiária do Prodero vai fazer a conta. Inclusive, empresas que têm tradings, elas saem tendo em tudo. Tem Prodero, tem Alagoas, tem Vitória, tem Santa Catarina. Esses 4 ali, o TTD, elas estão para oferecer aquela que dá a melhor situação. Quando escolher o benefício, cara, eu quero desembaraçar em Santos e eu preciso ter um benefício atrelado a isso, a esse de Rondônia. Qual o critério? Também lucro presumido, lucro real, e tem um pedágio, eu chamo de pedágio, mas é um investimento que o Estado cobra, de R$250 mil para começar. Usar no cacau antes. Paga antes e você vai recebê-lo de volta o dia que você sair. Até hoje eu não conheço uma empresa que saiu e pegou o dinheiro de volta, mas é porque eu não conheço, não é porque não tenha, mas é um benefício fiscal que para você usar para fora. 2017 e 2018 teve ali um movimento atrelado, até alguma coisa envolvendo um familiar do governador, que mudou, e isso é o que saiu nos jornais, mas a partir disso, então pode ter sido coincidência, mudou-se o benefício que não aceita o Prodero, não aceita por conta e ordem. Então aí você tem diferenças de importação por conta e ordem, importação por encomenda. O Prodero não pode ser por conta e ordem, o Prodero tem que ser por encomenda. E desde março de 2021,
a legislação que fala da encomenda está muito clara, está muito pacificada, então tem lá uma regrinha que precisa ser cumprida e ninguém mais está à margem da lei. Todo mundo sabe quando usar quando usar outro e está tudo bem. Então o Prodero é para fazer por encomenda ou por conta própria. Então eu sou uma grande distribuidora de produtos de informática, eu não estou vendendo esse serviço para ninguém, eu estou me beneficiando desta operação para reduzir o meu custo daquilo que eu distribuo. Então eu posso ter Fundap, Invest, Prodero, TTD e eu uso aquilo que é melhor. Para esse tipo de operação própria, serve, eu posso fazer. E se eu for uma trading, eu só posso agregar uma outra empresa se for uma operação por encomenda. Essa é uma característica fundamental. Então, ainda sobre Rondônia, posso tirar em Santos com benefício, tem que ser lucro real, lucro presumido, tem que ter a filial lá. E a carga tem que subir para Rondônia ou de lá eu posso mandar para uma outra filial minha em São Paulo? Então, tem uma decisão do STF, não lembro o mês, mas foi ali por volta de 2020, 2021, que pacificou que a carga não precisa ir fisicamente até o estado da importadora. Isso é um questionamento longo, inclusive empresas famosas tiveram problemas no Espírito Santo por causa disso, porque só trocava nota, porque tinha um entendimento tributário, isso deu uma confusão, inclusive a empresa saiu do Espírito Santo por conta disso, mas a partir de março de 2020 ou 2021, isso está pacificado. Então, você importa em Santos, usando um benefício de Rondônia e você vai entregar na capital. Então você tem uma nota de entrada por importação, que é uma obrigação acessória, e depois, se você tiver uma filial em São Paulo, você vai fazer uma nota de transferência, ou se você estiver fazendo uma venda em São Paulo, uma coisa é a nota de entrada, outra coisa é a nota de venda, já despachando do porto direto para essa empresa. Pode, tá legalizado. Essa decisão do STF pacificou isso. E se você quiser mandar para um armazém logístico, então você tem uma nota de entrada da operação e você tem uma nota de transferência, que aí é uma outra obrigação acessória para um armazém logístico que tem uma regra bem específica e dali, toda vez que você fizer uma venda, tem uma configuração tributária. Nota de devolução com nota de venda com nota de remessa. Enfim, quer dizer que não preciso ir até Rondônia, não preciso ir até o Espírito Santo se eu estiver desembarcado. Espírito Santo não daria, porque a gente não falou, mas Espírito Santo, Santa Catarina, Rio, Paraná, todos obrigam que a carga seja desembaraçada no seu próprio estado, para você não ter um benefício de Santa Catarina e desembaraçar em São Paulo. Não precisa ir até Rondônia, essa é a parte boa. A parte não tão boa é que assim, tem que ter controle, RP, sistema e alguém para cuidar disso lá no escritório, aí porque é nota para tudo quanto é lado. É nota que vai, é nota que vem, tem self-OP, tem destaque de imposto ou não, dependendo da operação, porque pode não ter de ICMS, mas tem aproveitamento de crédito de IPI, ou seja, não é uma empresa que está no começo da jornada que vai fazer isso, ou seja, ela tem que ter uma configuração tributária e gente para fazer isso num outro patamar. E Alagoas? Ou qual que é a diferença fundamental que Alagoas tem, né? Nós falamos aí que tem uma peculiaridade. A operacionalidade é a mesma, a questão está na configuração do que é o benefício. Prodero, Santa Catarina, Rondônia, Santa Catarina, Espírito Santo e tal, é crédito presumido. Então, você deveria pagar um X, você paga um pedaço pequeno e a outra você já se aproveita do crédito. Alagoas é recolhimento integral. Só que esse recolhimento integral não é mudança de alíquota. Não é mudança de alíquota. Quanto? 17, 18? 17. Nossa, acabou de mudar. Não, ok. Enfim, por aí, 17, 19 e 20. Só que é crédito, pagamento com precatório. Então, o Estado tem ali uma dívida com alguém, emite um título de precatório, e isso não deveria, e aí talvez o não deveria é minha opinião, ele não deveria ir para o mercado secundário, o Estado deveria pagar aquela pessoa. Só que vai para o mercado secundário, onde essa pessoa que tem direito a um crédito vende... Futuro, né? Futuro, que isso. Vai vencer daqui a alguns anos. X anos, vende para alguém com deságio, e esse alguém tem... E está em lei, não é nada ilegal, está em lei, tudo certo. Esse alguém quita esta obrigação que a trade teria com o precatório. Então, ou seja, o ganho desse mercado secundário é no deságio e você está pagando essa operação com um precatório que também tem ali uma vantagem financeira.
é um movimento mais complexo. Você depende de um terceiro, porque uma hora o precatório pode acabar. Porque primeiro que acho que vai acabar, tem um estoque aí, né? Isso. Apesar de que o governo geralmente emite pra caramba, né? Segundo que tem que ter ali um escritório de advocacia que gerencia, Alguém envolvido para fazer que isso. sabe de onde comprar o precatório e como vender. É o mercado secundário. Que é o mercado secundário, ele vai ganhar ali uma comissão em cima disso. No deságio. E aí, operacionalmente, nenhum outro estado faz algumas exigências, como Alagoas faz, tem que emitir a nota de entrada e saída no mesmo dia, não é tão informatizado, até dado momento, não é tão informatizado assim, depende de balcão, então... Não precisa ir pra lá. Não precisa ir para lá. Posso tirar em qualquer porto. É o segundo estado, então essa é a parte boa, que você pode tirar em qualquer porto. E a parte não tão boa, assim, que tem um mercado secundário e você tem uma operacionalização diferenciada. Mas para as tradings, ou para quem está se beneficiando disso, é ter gente boa para fazer. Ou seja, dá para fazer. E aí é fazer conta. Qual o melhor? Não dá para dizer. Por isso que as tradings estão em vários deles para oferecer um leque, né? E desenhar um movimento para os seus clientes. Muito bom, muito bom, muito bom. Curtiu esse conteúdo? Então, se você clicar agora em se inscrever no canal, toda semana você vai receber coisas novas sobre importação, exportação, logística, comércio eletrônico e muito mais.